Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para voltarmos exatamente aos Estados Unidos, para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco daquilo que é o início da corrida das primárias republicanas às presidenciais de 2024, uma vez que, para já, há três candidatos e um pré-candidato, digamos assim, que estão a posicionar-se no terreno, Donald Trump e o seu ex-vice-presidente Mike Price, e Nikki Haley, que é um pouco menos da corda, digamos, de Donald Trump. Bem, Mike Price também me parece que deixou de ser, apesar de ter sido vice-presidente de Trump, mas o final do mandato de Trump fez com que os dois se separassem, parece-me que em definitivo. E finalmente Ron DeSantis, que parece ser aquele que tem mais possibilidade de ganhar as primárias a Donald Trump. Como é que está a seguir tudo isto, embaixador? Eu gostava de lembrar a quem nos está a ouvir que os Estados Unidos têm uns ciclos políticos muito curtos. Têm uns Exato. ciclos políticos de 2 anos. Cada 2 anos há eleições nos Estados Unidos. E uma coisa que para nós parece um pouco estranha, a eleição para o Parlamento, isto é, para o Congresso de Deputados, tem lugar cada 2 anos. Cada 2 anos o Parlamento é renovado. Há eleições de cada 2 anos. Portanto, na segunda terça-feira mais próxima da primeira se- terça, na primeira segunda-feira de novembro dos anos pares, tem sempre lugar eleições. E, portanto, vamos ter eleições, creio que no 4 ou 5 de novembro de 2024, isto é daqui a um ano e pouco. E nessas eleições estão em jogo o quê? Voltam a estar em jogo os presidentes. Volta a haver uma eleição presidencial. Os mandatos nos Estados Unidos têm 4 anos. Volta a ser renovado todo o Congresso, peço desculpa, toda a Câmara dos Representantes. Portanto, os 500 e tal representantes. E volta a ser renovado um terço, e é renovado um terço do Senado, que tem um mandato mais longo. E, portanto, estamos outra vez em campanha. Isto parece um pouco estranho, mas é uma forma também dos Estados Unidos dos poderes se legitimarem e de se criarem, no fundo, contrapoderes que fazem com que uma eleição de alguém que é presidente imediatamente fique a seguir condicionado por um voto que depois tem uma natureza diferente e tem uma natureza estadual diferente. Nós estamos neste momento com um presidente, Joe Biden, que, apesar da sua idade, disse que deu sinais até agora de que se quer recandidatar. E quando numa ala política, e nos Estados Unidos só há duas alas políticas, os democratas e os republicanos, um presidente diz que se quer recandidatar, normalmente não aparece ninguém a contestá-lo. Seria quase pouco patriótico, digamos, para Exato. efeitos do seu próprio partido isso acontecer. Portanto, neste momento não há candidatos óbvios para substituir Joe Biden, a menos que Joe Biden reconheça eventualmente a sua fragilidade física e venha dizer na parte final, eu afinal não estou em condições, gostava que fosse alguém. Nós sabemos que havia alguém que estava no imaginário americano, que era Kamala Harris, que era a sua vice-presidente, que toda a gente achava que ia ser a sucessora natural e o Joe Biden era apenas uma espécie de um interlúdio até ela chegar. Verificou-se que não é assim, Kamala Harris afinal não provou ao longo destes 2 anos uma capacidade para ser substituta de Joe Biden. Além disso, Joe Biden, com esta história da Ucrânia em particular, mas também com outras medidas no plano interno, nomeadamente de natureza económica, reforçou muito a sua imagem, nomeadamente Claro. junto do próprio eleitorado democrático. Ao lado, nós Como se tivemos viu em novembro passado, aliás, não é? viu em novembro passado, em que conseguiu evitar um descalabro para o Partido Democrático. Também ajudado por um outro senhor que se chama Donald Trump, que Claro. durante o tempo achou que não tinha perdido as eleições e que se manteve como uma espécie de presidente sombra durante este tempo. Trump vai e vem, mas já anunciou que está aí preparado para ser o candidato. Dentro dos republicanos, os republicanos estão muito divididos quanto a isto, porque por um lado acham que Trump, apesar de tudo, tem uma grande parte do país, em primeiro lugar há uma grande parte do Partido Republicano que acha que Trump ganhou as eleições. Não, Como também provavelmente acha que ele resolveria a guerra na Ucrânia em ele, apenas 24 horas. ele o próprio disse que em 24 horas resolveria a guerra na Ucrânia e pararia a guerra. Portanto, é uma pena não o dizer já como é que fazia, porque evitava muitos mortes daqui até lá. E eh, do campo republicano, eh, com a ideia de que uma recandidatura de Trump acabaria por ser pouco benéfica para o partido, foram aparecendo vários candidatos. E foram aparecendo vários candidatos que não são, curiosamente, candidatos muito moderados.
Certo. São candidatos com uma agenda política, eu diria bastante, eu não diria próxima de Trump, mas com uma agenda muito de direita radical. É o caso de Ron DeSantis, governador da Flórida, que é uma figura com um perfil trumpiano, se assim se pode dizer, com um ar, digamos, mais apresentável sob o ponto de vista político, com uma família, de acordo com as normas tradicionais da política americana, muito canadiana nesse aspecto, mas que tem um discurso profundamente radical. Por outro lado, quem é candidato e que já anunciou que era candidato, como o António já referiu, é Mike Pence, que era o antigo vice-presidente de Trump, que se dissociou de Trump na parte final e teve, aliás, atitudes de grande sentido de Estado na parte final, nomeadamente no momento do ataque ao Capitólio. É preciso lembrar que Mike Pence era. A morte de Mike Pence estava na lista dos objetivos hoje provados do ataque ao Capitólio, e Isto isso, depois de ter aceito os resultados eleitorais. depois de ter aceito o resultado eleitoral, é preciso perceber que Mike Pence é, por facto de ser à altura vice-presidente, é também presidente do Senado. Tem esta dupla qualidade. E, portanto, Pence avançou. É também um homem que vem das igrejas evangélicas. Era um homem que de uma agenda muito conservadora nos princípios, etc. Apareceu, entretanto, Nikki Haley. Nikki Haley é uma mulher que era governadora, eu estava a esquecer o estado onde ela era governadora, e que foi nomeada por Trump para embaixadora nas Nações Unidas. António Guterres teve, aliás, como interlocutora e terá conseguido, aliás, nesse tempo, o mínimo de espaço de manobra que conseguiu ter com a administração de Trump foi graças à relação positiva que teve com Nikki Haley, que é uma mulher inteligente, capaz. Veremos em que medida é que, nessa calha para as eleições de 2024, ela poderá vir a surgir. Eu diria que o candidato mais normal seria Ron DeSantis, que parece reunir grande apoio, mas Trump tem vindo nos últimos tempos a reaparecer e a mostrar-se, e como nós sabemos, Trump tem atrás de si um conjunto de pessoas muito favoráveis à sua memória e, em particular, àquilo que foi a sua derrota, que eles consideraram que foi uma derrota injusta e falsificada nas eleições, muito embora ninguém tenha a mais pequena prova de que isso tenha acontecido. Nenhuma possibilidade de qualquer tipo de vaticínio para novembro de 2024 para já, não é? A única coisa que se tem, olhando assim à distância, e isto vale o que vale, é que provavelmente o melhor candidato democrata para ganhar as eleições ainda é Joe Biden. É capaz de dizer bastante sobre o Partido Democrata neste momento. Nós temos que perceber o seguinte, e voltar para trás, que é, Joe Biden foi um candidato de compromisso entre alas mais radicais, como o de Bernie Sanders e Elizabeth Warren, e alas mais conservadoras. E Biden apareceu como um candidato bootleg, que também pode surgir, que é atual ministro no governo de Biden, mas Biden apareceu como uma solução de compromisso, que ao mesmo tempo eh, levou e fê-lo, aliás, de forma correta, algumas agendas da ala mais à esquerda, levou muita gente, este governo é um governo muito diverso, com uma grande diversidade, com várias etnias lá representadas, etc. E ao mesmo tempo fez aquilo que setores do Partido Republicano também gostam, e muitos setores do Partido Democrático gostam porque são muito permeáveis pelos sindicatos americanos, que é ter uma perspectiva nacionalista, protecionista da América. E aquilo Certo. que é este problema que está a surgir agora, esta legislação que Biden avançou e que, no fundo, funciona como uma grande legislação protecionista e que prejudica fortemente os seus aliados europeus, a chamada legislação pacote para a defesa contra a inflação, esse tipo de medidas legislativas dizem muito ao americano profundo, que nunca teve dificuldades com democratas ou com republicanos de ter uma agenda protecionista. Grandes defensores do multilateralismo e da abertura do mundo, quando esse mundo lhes dá jeito. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até já.